Eu tenho uma dúvida relacionada ao último teste, não o atual que está aberto, e sim o primeiro. Pronto. Conseguem ver minha janela? Sim, consigo. Então, essa questão aqui, ó, eu consigo, Ah, por exemplo, bom. fazer ela para encontrar probabilidades de dois livros, né? Mas eu não consigo fazer, por exemplo, para que não seja assuntos iguais, sejam só distintos. Eu só consigo para iguais. Tá bom, Aí eu peraí. teria que. Deixa eu olhar. Você pode fazer o cálculo, como você falou, sem essa restrição. Você pode contar Sim, todas as possibilidades sem essa restrição. sim, eu Per- consigo fazer. Perfeito. Agora você pode fazer o inverso do que está pedido. Está sendo pedido, né? Eu buguei. Como é que eu faço o inverso? Em vez de eu dois. Inverte a condição. Você consegue inverter a condição? Hum, Qual que seria a inversão de condição? eu não tenho ideia. A condição é que tem que ser assuntos diferentes. Então, eu faço que inverter é que sejam, que tem que ser os assuntos têm que ser iguais, não podem ser distintos. Exatamente isso. Agora, se você tem a resposta para todas as possibilidades, e se Uhum. você conseguir calcular com a condição invertida, aí como você pode chegar na resposta que está sendo pedida? Pior que eu não sei, professor. Se fosse, eu gastei uma hora só nessa questão, acredita? Das Ah, quatro tá, horas. tudo bem, mas agora eu tô dando dicas, né? Eu não tô fazendo Hum. pergunta em vão. Minha pergunta é a dica. A dica é a seguinte, que é uma condição separa todas as suas possibilidades em dois tipos. Hum. São aquelas possibilidades que satisfazem essa condição e aquelas que satisfazem o inverso dessa condição. Então, o número total que você acabou de calcular é uma Uhum. soma das possibilidades que satisfazem essa condição e as possibilidades que satisfazem o inverso dessa condição. Melhor É escrever. tipo, é tipo o exemplo, então, de quando, do que tem, acho que no livro, que é dos homens com mulheres trabalhando, mas dois estão brigados. Eu faço as somas porque eu pego a situação que todas estão satisfeitas, né, para um lado, e para o outro eu somo com a condição contrária, no caso, né? Tipo, eu sei que nem nesse caso aqui, porque no livro é complicado, porque minha cabeça não consegue separar, eu não tenho essa noção de combinatória, eu não, sei lá, eu nunca aprendi na minha vida, então para mim é algo muito novo. Eu não tenho esse raciocínio matemático de conseguir separar, entende? Eu posso saber a técnica, mas na hora de raciocinar como fazer isso, eu não consigo fazer. É a questão de aprender, né? A gente está estudando. Se você estivesse sabendo tudo, você não ia precisar de universidade, né? Então, a questão é estudar, aprender. Então, vamos ver se eu consigo. Como eu vou fazer isso? Vamos fazer, não sei. Vamos fazer assim? Eu acho que eu entendi um pouco, mas eu não consigo fazer isso na prática. Eu entendi que eu tenho que pegar duas situações. A situação que eu sei todos, e eu vou somar com as possibilidades da minha restrição, certo? Não, peraí. Se você já tem todas as possibilidades, isso já não tem como somar. Ah, tá. Eu tenho que subtrair então, porque eu vou tirar as E possibilidades que não exatamente, querem exatamente. ver. E como as possibilidades só tem duas, quer dizer, dois tipos, né? A linha tem o mesmo problema. Então, você tem uma condição. Portanto, você tem dois tipos de possibilidades. Aquelas que satisfazem a condição e aquelas que satisfazem o inverso da condição. É o nosso esquema do nosso lógica, né? A lógica
que se chama de... Deixa eu lembrar como você fala isso em português. De recusal da terceira opção. Não existe terceira opção. Ou sim ou não, e terceira opção não existe. Portanto, quer dizer, por que isso é importante? Porque tem algumas lógicas que tem terceira opção. Sim, não e talvez. Mas então, na nossa lógica comum, não tem a terceira opção. Portanto, sempre qualquer coisa é separada em dois pedaços. Aquele pedaço que sim, nesse caso, sim, os livros tratam dos assuntos distintos. E aquele caso não, que os livros não tratam de assuntos distintos. Quer dizer, tratam do mesmo assunto. Você consiga calcular, e isso normalmente é o mais fácil, calcular todas as possibilidades possíveis. Todas. Sem qualquer condição. Agora, se você tem uma condição, você tem que pensar, será mais fácil calcular as quantidades das possibilidades que satisfazem essa condição ou aquelas que satisfazem o inverso da condição? E pode acontecer, como acontece naquele exemplo de pessoas trabalhando junto, é mais fácil calcular o número das possibilidades que satisfazem o inverso da condição no enunciado. E acredito que aqui nesse caso dos livros é a mesma situação. A gente pode calcular o número total das possibilidades e depois calcular o número das possibilidades quando os livros sim tratam do mesmo assunto. E subtrair um do outro. O importante é que tem vários caminhos diferentes. Uhum. Não existe um único caminho certo. Pode acontecer, e normalmente acontece, que tem vários caminhos. Você sempre pode calcular a força bruta. Vamos escolher um livro de matemática. Quantas possibilidades a gente vai ter de escolher um segundo livro? Aí vai para assim adiante, né? Você vai poder fazer esse raciocínio também. Só que ele provavelmente vai ser mais demorado e, portanto, mais propenso a um erro. Quanto mais fácil é um cálculo, menos provável errar. Lógico, né? Esperado. Portanto, o seu caminho que você estava tentando fazer, calculado um por um, talvez também levaria à resposta correta. Mas por ser mais comprido, ele exige mais atenção e assim talvez é mais fácil para errar. Suscetível a erro, né? É. Ok. Mas a gente está estudando, né? Isso nossa tarefa é aprender. Uhum. Portanto, tudo bem, quer dizer, você perdeu um pouquinho de pontos, né, com o tempo com esse exercício, mas aí Uhum. na próxima. Curiosamente, eu tentei tudo possível imaginável e não tentei o mais simples, que era o total menos. Putz, isso que eu perdi tudo. Cara, se chama como que se chama? Ator cego se chama, autor cego. O ator normalmente não enxerga. Uhum. Mas tudo bem, não, que isso é um normal processo de aprendizagem, né? Não pense que é algo, tipo, Não, completamente fora. aconteça tranquilo, porque o teste ele inclui um pouco de nota, mas não é a prova em si. É melhor errar agora e aprender do que depois na prova errar e me dar mal. Exatamente isso. Eu vou tirar da tela aqui, tá bom, professor? Tá Eu- bom, tá.